Olha só, selecionei dois trechos de dois vídeos muito interessantes que estão na internet sobre a questão não menos palpitante do uso da corrupção para fins eleitorais, que é uma coisa que vem desde os anos 50, quando a UDN criou o mar de lama que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Foi retomada depois dos anos 90 pelo PT, que não por acaso era conhecido como a UDN de macacão, uma estratégia de combate duro, do qual o PT viria a ser vítima com Jair Bolsonaro. O grande problema da estratégia é que ela sempre foi usada no Brasil para nivelar o jogo, para colocar todo mundo no mesmo barco, para mostrar que todo mundo é farinha do mesmo saco, e com isso você elimina as diferenças que existem em um e o outro. Pior do que isso, você deixa de falar dos crimes reais de determinado adversário, que podem ser muito piores do que corrupção. O que ocorre sempre ocorreu em igual medida, sempre à direita ou à esquerda. Não por acaso, um vídeo é do pensador de direita Olavo de Carvalho, que ele acha que o discurso de corrupção omitiu, mascarou os grandes crimes da esquerda. E outro trecho de vídeo é do cientista político Cláudio Couto, que assegura que o discurso burro da corrupção mascarou, omitiu os grandes crimes da direita. Você vai perceber muito claramente qual que é o viés de um e de outro. Eu espero que você curta, que sirva para sua reflexão e que você pense no seu candidato, quais os crimes que ele cometeu no verão passado e que não era necessariamente sobre corrupção, ok? Se gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até um próximo vídeo. Muito bem. A direita brasileira, quando se formou, ela se apegou ao discurso anticorrupção. Quem foi que inventou esse discurso anticorrupção? Bom, esse discurso aparece no Brasil na década de 40, inventado por uma ala da direita, que era a UDN, União Democrática Nacional, que mais tarde se tornou o Partido do Jânio. Então a tônica deles era a luta anticorrupção, enquanto os comunistas falavam contra a miséria, contra a exploração, etc, etc. Só que daí passou, esse negócio da corrupção passou, né? Mais tarde, depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto. Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo, né? Só que, até hoje, o pessoal não saiu disso. Você veja, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente. O Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? E, inclusive, humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira, né? Bom, então, os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa, você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente.
Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu 20 reais, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? E vocês quiseram evitar a guerra ideológica. Quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra vocês mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. O Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu. Né? Surgiram até que negócio, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro era para mim, porra, qual é o problema? Né? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é a acusação padrão. Viram o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusá-lo de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Hã? Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também? Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai logo acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos. E você se torna, então, escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Olha, eu acho, Daiane, que tem muita gente para quem essa ficha está caindo, né? Gente no sistema político, evidente, mas esses aí, digamos, talvez não sejam em grande parte os que criminalizaram a política, embora haja também casos desse tipo, né? Como a gente viu, por exemplo, na discussão ali da Lava Jato e o apoio dado à Lava Jato por vários desses que são políticos profissionais que também depois começaram a se ver atingidos por isso, mas a gente viu isso muito em setores da imprensa, né? Esse lavajatismo radical, que alguns continuam até hoje insistindo nele, né? Não dão o braço a torcer, mas outros já percebem que talvez tenham ido longe demais, que o preço disso foi essa dilaceração do sistema político, essa descrença mais generalizada na política, que levou à eleição de um oportunista, de um aventureiro, né, de um não exatamente outsider, mas de um marginal da política, extremista. Mas o erro foi tão grande que se insistia nessa ideia da simetria das coisas que não são simétricas, né? De uma esquerda democrática com uma extrema-direita fascista. É evidente que essas coisas não poderiam ser postas no mesmo lugar, mas muitos colocaram. E ainda tem aquele discurso emburrecedor, para não dizer burro mesmo, da corrupção. Porque com todos os problemas do Brasil se resume à corrupção. Até agora. Esses dias aí na CPI, essa semana, inclusive, um senador da base governista, tentando, vamos dizer, desqualificar o objeto de investigação da CPI, dizia, não, mas ninguém, vejam só, se fosse outro governo, estaríamos falando aqui de corrupção, aqui não estamos. Vamos ver, né? Mas não é nem esse o problema. Olha, mataram 400 e tantas mil pessoas e vamos chegar a 500 mil. Quer dizer, a corrupção começa a ser mais grave do que o assassinato. É isso que eles estão dizendo, né? Esse emburrecimento do debate político, que coloca a corrupção como o mal de todos os males e todo o resto não importa, inclusive a morte das pessoas, né? É esse debate burro que, na realidade, resultou dessa antipolítica que teve na Lava Jato seu grande motor, mas não o único motor. E muita gente embarcou nisso, da imprensa, dos partidos políticos, enfim, da opinião pública de um modo geral. Acho que muitos agora estão se dando conta do erro que cometeram. Né? E de como esse samba de uma nota só da corrupção não resolve todos os problemas e mais, leva a erros de avaliação ainda, né? A percepção equivocada da realidade política e a negação da política, como você bem colocou, Dani.